Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Márcia Gonçalves trazendo mais uma aula sobre inteligência emocional para vocês. E hoje nós estamos encerrando esse nosso primeiro módulo, onde conversamos sobre os fundamentos básicos da neurociência. Falamos sobre o sistema nervoso. Relembrando rapidamente, nós já falamos sobre as células nervosas, sobre os neurotransmissores, né, as estrelas do sistema nervoso, e as glias que dão suporte para que os neurônios possam funcionar. Já falamos sobre as divisões e funções do sistema nervoso, o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico é o responsável pela condução das informações percebidas pelos nossos sentidos e se divide em somático, responsável pelas nossas ações voluntárias, o querer sentar, o querer levantar, o querer andar, e o autônomo, que é o responsável pelas nossas ações involuntárias, como os batimentos cardíacos, a respiração, o funcionamento dos nossos órgãos internos, são ações que nós não conseguimos controlar. E o sistema nervoso autônomo se divide em simpático, parasimpático e entérico. O simpático é aquele que estimula, que acelera o funcionamento dos órgãos. O parasimpático já faz o oposto. Enquanto o simpático acelera os batimentos cardíacos, o parasimpático inibe os batimentos cardíacos. E o sistema nervoso entérico é aquele responsável por nos causar aquele desconforto abdominal, aquela dorzinha de barriga, quando temos que enfrentar uma determinada situação. E o sistema nervoso central é a região responsável por organizar e processar essas informações. Como nós vimos, são 3 níveis de organização e processamento. O primeiro nível, ou também como é conhecido, cérebro reptiliano, e aqui cabe novamente ressaltar que essa expressão cérebro reptiliano, ela já está em desuso pelos neurocientistas, e essa é a região responsável pelos nossos movimentos repetitivos. O segundo nível, ou sistema límbico, que é a região central para cuidar das nossas emoções. E o terceiro nível, o neocórtex, que é a parte racional do nosso comportamento. É o que nos faz pensar antes de agir. E hoje, para encerrar esse módulo, nós vamos falar sobre a química das emoções. Mas primeiro, deixe-me compartilhar aqui a tela com vocês. Só um instantinho. Pronto. O que vem a ser a química das emoções? Nós aprendemos nos módulos anteriores, e aí eu volto a falar, quem ainda não assistiu essas aulas, esses vídeos, eu sugiro que assista, para facilitar aí o seu entendimento, o seu aprendizado. Como eu ia dizendo, como nós vimos nos módulos anteriores, as emoções são fruto de 3 tipos de reações. As reações motoras, são os movimentos, as expressões faciais, as reações fisiológicas, os batimentos cardíacos, né, acelerado, a respiração ofegante, o suor escorrendo, e as reações neuroquímicas e hormonais, onde ocorre aí a liberação dos hormônios ou dos neurotransmissores. E é sobre essas reações que nós vamos conversar hoje. Como nós vimos lá na aula sobre o sistema límbico, o segundo nível de organização, existe uma estrutura dentro do sistema límbico que faz a conexão entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, que é o hipotálamo. O hipotálamo recebe as informações e, através desse processamento, dessas informações, ele vai atuar junto com o sistema endócrino, para que a gente encontre o equilíbrio do nosso organismo e tenhamos as nossas reações, as nossas ações e os nossos comportamentos. Nós já falamos sobre o sistema nervoso. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema endócrino. O sistema
endócrino é constituído de várias glândulas que são as responsáveis por produzir e liberar os hormônios no organismo para justamente fazer esse trabalho de procurar o equilíbrio do nosso funcionamento, do funcionamento do nosso organismo, para cuidar da nossa sobrevivência. Nós temos várias glândulas no nosso corpo. Temos a tireoide, temos as glândulas sexuais, mas hoje o que nos interessa são essas duas glândulas aqui, a pineal e a hipófise. A pineal é a glândula responsável pela produção da melatonina, que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente. E a hipófise é a glândula que é considerada a glândula mestra, porque ela é a porta-voz do hipotálamo para o nosso organismo. Ela é que trabalha ali as outras glândulas, né? Conduz as outras glândulas para a produção dos hormônios, visando encontrar esse equilíbrio do nosso organismo e que vai influenciar nas nossas ações, nas nossas reações, no nosso comportamento. Mas, Márcia, o que vem a ser, então, o hormônio que essas glândulas liberam? Os hormônios são substâncias químicas produzidas pelas glândulas que compõem o sistema endócrino. Essas substâncias elas são liberadas diretamente no sangue, alcançando todas as células, mas atuando somente naquelas que são as células-alvo daquela situação. Trabalhando em conjunto com o sistema nervoso, são os responsáveis pelo nosso agir, pelo sentir e pelo pensar. Vamos trazer aqui 3 exemplos de hormônios para ficar um pouquinho mais claro. Nós temos aí a insulina, que é um hormônio também bastante conhecido, produzido no pâncreas, que garante a entrada de glicose nas células, né? O açúcar, que é o responsável pela energia do organismo. E aí a gente tem as diabetes, né? O pessoal que é diabético, que tem essa dificuldade aí no consumo dessa glicose. Temos a testosterona, que é um hormônio responsável pelas mudanças corporais masculinas. É o hormônio masculino produzido nos testículos e atua ali na mudança de voz, no crescimento da barba, nos pelos púbicos. E o estrogênio e a progesterona, que são produzidos nos ovários, são os hormônios femininos, responsáveis aí pelo tamanho dos seios, pelo controle da ovulação, da menstruação. Então, os hormônios, eles são substâncias químicas produzidas e que são liberadas diretamente no sangue para trabalhar com os nossos órgãos internos. E temos juntos os neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? São as substâncias químicas produzidas pelos neurônios com a função de transportar, aumentar, modular e transmitir os impulsos nervosos através das sinapses. Para quem ainda não assistiu, temos lá na aula sobre células nervosas, onde nós falamos sobre as sinapses. Os neurotransmissores, eles fazem essa coordenação entre a passagem de um neurônio para outro. No interno do neurônio, nós temos as reações elétricas para conduzir os impulsos. Quando chega na transmissão de um neurônio para outro, será transmitido através dessas substâncias químicas. Já não são mais as reações elétricas, são as reações químicas ajudadas pelos neurotransmissores que vão ajudar a fazer essa passagem. Está lá na aula sobre células nervosas, explicado mais detalhadamente. Então, assiste lá a aula para completar aí o seu aprendizado. Os neurotransmissores são considerados os mensageiros do cérebro,
porque eles possibilitam que os impulsos nervosos de uma célula influenciem os impulsos nervosos do outro, como nós estamos falando, a passagem de um impulso nervoso de um neurônio para um outro neurônio. E provocam diferentes sensações, porque eles podem ser excitatórios ou inibitórios. Como o nome já diz, o excitatório ele vai acelerar essa condução elétrica no axônio, o negócio vai ser mais rápido. Já o inibitório vai provocar a diminuição da condução elétrica. Então, enquanto um excita, estimula, acelera, o outro inibe, acalma, diminui o ritmo. Nesses impulsos nervosos que influenciarão diretamente no seu comportamento, mais acelerado ou mais calmo. Tranquilo até aí? Vai lá no comentário e diz para mim, qual é a diferença entre um neurotransmissor e o hormônio? Como eles se diferenciam? Escreve lá nos comentários. Vamos tirar as dúvidas, vamos conversar. E para continuar, nós vamos falar agora sobre alguns neurotransmissores, que são os responsáveis aí pelos impulsos nervosos. Vamos começar aqui falando sobre a acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor que controla a atividade das áreas cerebrais relacionadas à atenção, à aprendizagem, à memória. Ativa também a contração muscular no corpo e atua na passagem do sono para a vigília, quando a gente está naquela sensação ali querendo acordar. Então, para que você melhore a sua memória, a sua atenção, é recomendado, né, sugerido, que você consuma determinados tipos de alimentos para poder estimular a produção da acetilcolina. Aí nós temos aí o queijo, a gema do ovo, o feijão, o amendoim, a aveia. Sabe aquela história, né, da alimentação influenciar na nossa aprendizagem, no nosso comportamento, nas nossas reações? Vem através da produção dos nossos neurotransmissores. Então, se você quiser melhorar aí a sua memória, a sua atenção, a sua aprendizagem, é sugerido que você consuma mais desses alimentos. O próximo neurotransmissor é muito, mas muito conhecido. Quem nunca ouviu aquela expressão? Nossa, a minha adrenalina foi a 1000. Oh, meu Deus, quanta adrenalina! A adrenalina, ou também como é conhecida, epinefrina, é produzida pela glândula renal ou suprarrenal, que fica localizada acima dos rins. E além de neurotransmissor, ela também se comporta como um hormônio, porque ela também viaja através do sangue para atingir diversas áreas do nosso corpo. Aí, para quem está interessado, mais uma vez, né, em falar sobre a diferença entre o hormônio e o neurotransmissor, a adrenalina traz uma dica. E o que provoca a adrenalina? Né? A adrenalina é a responsável, ela atua em conjunto, lembra lá do sistema nervoso autônomo simpático, que acelera, né, o funcionamento dos nossos órgãos? Ele trabalha em conjunto com a adrenalina. Provoca a aceleração dos batimentos cardíacos, a respiração ofegante, o coração bombeia mais rápido, né? Mais sangue para poder estimular os nossos músculos para qualquer movimento corporal, como, por exemplo, correr de uma situação de perigo. Por isso que a gente tem aquela expressão, nossa, você está pálido, você ficou branco, a pessoa levou um susto e está ali, né, com todo o seu... todo não, né? Mas com o seu fluxo sanguíneo concentrado na sua musculatura para lhe preparar para o movimento. Por isso que o seu rosto fica pálido, porque o sangue ele é direcionado para os nossos músculos. Mais direcionado para os nossos músculos.
O próximo é a dopamina, ou neurotransmissor do prazer. É o hormônio que é o responsável por avaliar se uma ação é boa ou não para a gente. Porque quando a gente tem alguma ação, algum comportamento, como por exemplo, né, como nós já falamos, comer um chocolate, pode liberar a dopamina para ter aquela sensação de prazer para quem gosta de chocolate, porque tem pessoas que não gostam de chocolate. E aí, como nós já falamos anteriormente, essa sensação de prazer nos leva a repetir aquele comportamento. É esse neurotransmissor que é o responsável por trabalhar se aquela situação, se aquela informação, ela é considerada uma informação positiva, né, no sentido de nos dar prazer, e aí a gente tende a repetir, ou é uma sensação negativa, uma sensação que a gente não quer repetir, uma sensação que vai me trazer dor ao invés do prazer. É a dopamina que faz esse trabalho. E ela é estimulada quando a gente expressa a gratidão, quando a gente faz exercícios físicos. Por exemplo, pare um pouquinho agora e imagine um momento muito agradável que você vivenciou, que provavelmente está guardado lá na sua memória, está guardado lá nas suas caixinhas, como uma sensação de prazer. Pare agora para você recordar esse momento. Quando você agradece, né, você tem aquela... que a gratidão, eu estou agradecendo alguma coisa que me fez bem. E esse fazer bem é que me dá essa sensação de prazer. Para estimular a dopamina, a gente tem aí o consumo desses alimentos, né? As amêndoas, as carnes, banana, entre tantas, né, propriedades. Está aí, mais uma vez, a banana contribuindo para a liberação da dopamina. Mas só em você fazer esse exercício mental de agradecer, a gente fala tanto da questão da gratidão, o quanto é bom chegar à noite, você lembrar as coisas que você vivenciou no dia, agradecer por ter tido mais aquele dia, por ter conseguido realizar as suas coisas, agradecer pela sua saúde. Tudo isso vai fazendo, vai lhe ajudando a liberar dopamina. E quanto mais dopamina você libera, maior a sua sensação de bem-estar. E como nós vamos ver mais lá para frente, essa sensação de bem-estar vai influenciar de forma muito positiva no meu comportamento, na minha ação, seja ela qual for a situação. No próximo, nós vamos falar sobre a endorfina, ou o analgésico natural do corpo. Quem nunca teve aquela sensação, ao terminar uma corrida, aquela sensação de prazer, ou uma natação, né? Você nadou, qualquer exercício físico, né? Uma dança que você goste, ou até da musculação, que vem aquela sensação de euforia, de prazer, de bem-estar, que é provocada pela endorfina quando nós temos aí a prática dos exercícios físicos ou a prática sexual, né? Quando você faz sexo, você tem a liberação aí da endorfina, que é produzida pela glândula hipófise. Lembra a glândula hipófise, lá com o hipotálamo, que nós falamos lá no início? Ela promove a calma. Por que ela é considerada o analgésico natural do corpo? Porque promove a calma, ajuda a reduzir a dor, a melhorar o humor. E aí reduz a depressão e gera uma sensação maior de bem-estar e felicidade. Então, mais uma vez, os exercícios físicos, eles dão uma contribuição grande para a liberação da endorfina, que nos ajuda nessa sensação de bem-estar e de felicidade. Assim como alguns alimentos, como o alface, a aveia,
a semente de abóbora, girassol e o chocolate. Tem aquela história, né, do pessoal, eu estou triste, eu vou ali, vou comer um chocolate, porque eu vou melhorar a minha sensação de prazer pela liberação da endorfina. Todos esses hormônios, todos esses neurotransmissores que nós estamos conversando até agora, são neurotransmissores que têm um papel excitatório. Já o GABA, ele faz o oposto da adrenalina. Enquanto a adrenalina excita, o GABA, ele inibe. Ele é o principal neurotransmissor inibidor no sistema nervoso central. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Porque, às vezes, a gente está tão excitado, a gente está com a adrenalina 1000, como a gente fala, que a gente perde o foco, a gente perde a atenção. E o GABA, em maior quantidade, ele faz justamente o contrário. Ele melhora o foco, ele nos ajuda a conter uma maior concentração diante de uma determinada situação. Então, por exemplo, eu tenho que estudar para passar no teste, eu tenho que estudar para participar de um processo seletivo. O GABA já é um neurotransmissor que vai melhorar o meu foco para essas atividades. E a gente traz aqui novamente as atividades físicas, os exercícios que vão ajudar nessa liberação. E, principalmente, a meditação, que já tem aí, os cientistas já trazem, né, o quanto é benéfico para o nosso organismo, para o nosso cérebro, praticar a meditação. Mas isso também nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E a gente tem aí as sugestões de alimentos, né? O arroz, o fígado, amêndoas, as frutas cítricas, né? Para quem gosta, fica aí a sugestão. E nós temos aqui a melatonina. Lembra que nós falamos lá da glândula pineal, que é a responsável pela produção da melatonina? O que é a melatonina? É a responsável pela indução do sono. É a que faz, regula o ciclo onde está claro, o que está escuro, preparando o organismo para uma maior produção de hormônios e enzimas. É através da produção da melatonina que eu vou regular o meu sono. Quem nunca teve uma noite de sono mal dormida, né? Que no dia seguinte acorda de mau humor, ou acorda meio desfocado, acorda sem ter aquela concentração, aquela atenção, fica um pouco ali fora, né? A gente fica um pouco fora do que está acontecendo. Porque a melatonina, ela age justamente nesse período. E os cientistas nos trazem que, com o avanço da idade, a sua produção tende a reduzir, fazendo com que os idosos apresentem maior dificuldade para dormir. A minha mãe mesmo é uma, né? Minha mãe tem 91 anos. Ela tem uma dificuldade enorme para dormir e acorda de madrugada, 4 horas da manhã, ela já está de pé. Então, essa dificuldade, né, que os idosos, pensem nos seus avós, nos seus bisavós, como é que eles se comportam na hora de dormir? Né? Acordam muito cedo, têm dificuldade para dormir, porque a melatonina já tem aí uma redução na sua produção. E os cientistas nos trazem que a exposição ao sol e dormir em lugares escuros auxiliam na produção. Então, não ter o celular, não ter a televisão, apagar a luz para você poder, para o seu cérebro poder assimilar aquela informação de que está na hora de você dormir, né? Acabou a claridade, acabou o dia, chegou a noite. Então, vem aquele movimento, a escuridão, para que você possa ali ter uma noite de sono bem dormida e estar apto para as suas atividades no dia seguinte.
E os alimentos que podem ajudar nessa produção, nós temos aí, ó, novamente, a banana, a aveia, o gengibre, o arroz integral. Então, fica aí a sugestão. Antes de nós continuarmos para falarmos, terminarmos de ver aqui mais alguns neurotransmissores, né, que são muito conhecidos também e muito importantes no nosso equilíbrio do organismo, que vai interferir com certeza nas nossas ações, nas nossas reações, nos nossos comportamentos. Quero pedir a você para deixar aí o seu like, que o nosso objetivo com essas aulas é levar esse conhecimento para o maior número de pessoas, porque a inteligência emocional é uma das habilidades mais exigidas, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional, porque ela nos ajuda a encontrar o equilíbrio diante das situações, o equilíbrio emocional com o racional, para enfrentar as situações. E aprender sobre alguns fundamentos básicos da neurociência é importante para que você entenda como tudo começa, até que você tenha aquela determinada reação, aquele determinado comportamento, de correr de algum perigo, de chorar porque está emocionado, de socar alguém porque está com raiva. Tudo começa na captação das informações do meio ambiente, que são levadas pelo sistema nervoso periférico para serem organizadas e processadas no sistema nervoso central. Então, tem toda uma reação biológica, química, motora, para que você tenha o seu comportamento. E é importante que essas informações cheguem para o maior número de pessoas. Então, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aí com os amigos, com os familiares. Vamos levar de uma forma bem democrática essas informações para as pessoas conseguirem ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável, em meio a tanto caos que nós temos vivido e principalmente recentemente. Bom, continuando aqui, nós vamos trazer o próximo aqui, é a noradrenalina ou norepinefrina, que é a principal substância química que atua sobre a excitação física, mental e no bom humor. Atua diretamente no centro do prazer do cérebro. Nós vamos falar sobre o centro do prazer mais para frente. Reduzindo o estresse e melhorando a aprendizagem, a memória e a criatividade. Também é produzida nas glândulas suprarrenais e trabalham, né, aumentando a frequência cardíaca para dilatar as pupilas, ampliando a passagem de ar, né, aquela respiração ofegante. A massagem e os exercícios físicos aeróbicos são estímulos para a produção deste hormônio. Olha os exercícios físicos aí novamente. Então, aqui o exercício físico está comprovado cientificamente que ele contribui para o nosso bem-estar físico, mental e emocional, o nosso bem-estar integral. Ah, Márcia, então eu tenho que correr todo dia, eu tenho que caminhar, mas eu não gosto. Ótimo, procure algo que você goste. Ah, eu não gosto de nada. Você não gosta de dançar? Dança em casa. Você não gosta de, vamos dizer, uma outra atividade? Você não gosta de dançar? Você não gosta de pular? O que você gosta de fazer? Fazendo o que você gosta, fica muito mais fácil você criar esse hábito do exercício físico. A gente vai ver isso também um pouquinho mais para frente. Nas aulas anteriores, nós já conversamos sobre o que as caixinhas, né? O que o nosso cérebro vai guardando dentro das caixinhas. E o que ele guarda vão se tornando as nossas memórias e os nossos comportamentos padrões, que podem também absorver atividades novas que venham a substituir esses comportamentos padrões. Falaremos sobre isso um pouquinho mais para frente. E nós temos aí também, ó, carnes, arroz, atum,
para a produção da noradrenalina. E agora nós vamos falar sobre um hormônio, sobre um neurotransmissor que eu gosto muito, que é a ocitocina, que também pode ser considerada um hormônio. É o hormônio social ou o hormônio do amor. Que, sabe aquela coisa, né? Quando a gente está muito, estou muito acelerado, eu estou muito irritado, eu estou muito... E vem alguém e te dá aquele abraço gostoso, e você vai sentindo, tendo aquela sensação de calma, vai tornando a respiração. É a ocitocina entrando em ação. A ocitocina, ela, além dela trazer essa calma, ela é responsável pelas contrações do útero durante o parto e atua nas glândulas mamárias para que o leite seja melhor sugado pelo bebê. Então, só aí você já vê que a ocitocina, ela tem um papel muito importante em dois momentos aí cruciais na nossa vida, que é o nascimento e depois a alimentação, a amamentação. E ela amplia esses bons sentimentos, né, que trazem no nascimento, na amamentação. Pense agora, imagine agora, né, a mãe com o bebê no braço sendo amamentado, né? Isso traz uma sensação de amor, de cuidado, de confiança, que ajuda a construir os relacionamentos mais saudáveis. Quando eu dou aquele abraço, a pessoa está muito agitada, está muito irritada, está com muita raiva, e eu dou aquele abraço, a ocitocina vai ajudar a diminuir o nível de cortisol que está provocando aquele estresse. E aí vai trazer para o bem-estar físico e mental. E também melhora o sono, porque se você se acalma, se você está mais em paz, você vai, com certeza, dormir melhor. Então, trazer alguns toques, abraços, você tocar alguém, tem que ter o cuidado, né? Se a pessoa está apta a receber, quer receber aquele abraço, aquele afeto, para que você possa naturalmente produzir a ocitocina nela e ela venha a se acalmar. Vocês estão percebendo como os neurotransmissores, essa química toda, ela é importantíssima nas nossas reações, nos nossos comportamentos, nas nossas ações. Com um simples abraço, eu consigo acalmar uma pessoa. Para umas pode levar um pouquinho mais de tempo, para outras um pouquinho menos, umas estão mais aptas a receber aquele abraço, outras não, mas só em trazer aquela situação de aconchego, eu consigo me comunicar melhor com aquela pessoa, porque ela vai se acalmando, a ocitocina entra em ação e ela vai se acalmando. Então, esse ambiente de amor, de cuidado, de confiança, ela já traz aí para você poder se relacionar melhor com aquela pessoa, porque a pessoa vai se acalmar e estará mais disponível para receber aquilo que você quer transmitir. E, por último, nós temos aí a serotonina, também outro neurotransmissor muito famoso, né? O hormônio da felicidade, que atua diretamente no humor e no prazer. Então, a pessoa que tem uma serotonina produzida em boa quantidade, né? São pessoas que têm um bom humor, que estão sempre de bem com a vida, são otimistas, porque a serotonina ela afasta esse estresse, né? E isso ajuda a combater a ansiedade, a depressão, que é importantíssimo nas nossas tomadas de decisão, né? Para que eu tenha um comportamento X ou um comportamento Y. Mais uma vez, trazendo aqui os exercícios físicos e também o sol. O sol aqui no Brasil, então, nós temos o sol aqui como
É uma atividade bem livre, não custa nada você pegar um sol, você não precisa nem ir à praia, não precisa ir à praça. Você pode fazer uma caminhada leve, simples, ou ficar na varanda conversando, pegando um sol, porque só aquilo ali vai te ajudar a produzir mais serotonina. O sol, ele, entre tantas propriedades que ele tem, né? Ele traz essa capacidade de nos fazer ter a sensação de prazer, de melhorar o nosso astral, como a gente costuma ver. E a gente tem outros alimentos aí também, como mel, a banana novamente, né? O peixe, ovos, que são os alimentos que ajudam também na produção da serotonina. Nós trazemos aqui aqueles que são considerados os hormônios da felicidade, que são os responsáveis aí por nos trazer bem-estar físico, mental, emocional, que são os responsáveis por nos fazer ter bom humor, que nos fazer ser alto astral, nos fazer ser positivo. E isso impacta na nossa automotivação, isso impacta no você querer, nas suas atitudes, nas suas atividades, no que você vai fazer, na sua vontade de realizar, na sua vontade de fazer. Que são os hormônios aí, a gente tem a dopamina, a endorfina, a ocitocina e a serotonina. Então, quanto mais você tiver desses hormônios, uma pessoa mais positiva você vai ser. E como nós vimos, não é tão difícil a produção desses hormônios. Temos aí os exercícios físicos que nós falamos, o sol, alguns alimentos que são bem característicos do nosso país, né? Como a banana, temos aí as nozes, o arroz, o feijão. A gente pode ajudar o nosso organismo com essas atividades, com essas alimentações, para a produção aí dos hormônios da felicidade. Bom, nós estamos encerrando aqui o nosso módulo sobre fundamentos básicos da neurociência. É importante, como eu já disse, para que você conheça como começam as coisas, como elas transitam, até que você tenha o seu comportamento. Só para a gente resumir, tudo começa com as informações captadas pelos meus sentidos. Então, através dos meus olhos, dos meus ouvidos, do meu paladar, do meu olfato, do tato, eu vou perceber o que está acontecendo ao meu redor e vou receber essa informação, que será captada e transmitida pelo sistema nervoso periférico para serem organizadas e processadas no sistema nervoso central, que vai enviar uma resposta de volta, que será a sua ação, a sua reação, o seu comportamento diante de uma determinada situação. Bom, a gente encerra aqui esse vídeo, encerra esse módulo, e eu peço a você, mais uma vez, deixa aí o seu like, diz aí para mim qual é a diferença entre hormônio e neurotransmissor. Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários também, que eu vou respondendo a você. E, se puder, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Vamos levar essas informações, esse conhecimento, para o maior número de pessoas que a gente puder. E quero te convidar para inscrever nesse canal. Nesse canal, nós vamos conversar sobre desenvolvimento profissional. E estamos começando com essa trilha sobre inteligência emocional. Eu quero te ajudar de forma bem simples, bem didática, bem democrática, a se desenvolver profissionalmente e ter aí o seu sucesso profissional. Eu espero vocês nas próximas aulas. Obrigada por ter ficado aqui comigo. Tchau!